Se eu te dissesse que a decisão que restringiu a missa tradicional em latim pode ter sido tomada com base em uma informação distorcida ou até mal interpretada? Em 2021, o Papa Francisco restringiu drasticamente a missa tridentina e disse que fez isso com base em uma pesquisa com os bispos do mundo todo. Mas parece que isso não é bem verdade. Documentos secretos revelados recentemente do próprio Vaticano revelam que a maioria dos bispos era contra essas mudanças. Então, fica a pergunta: quem foi enganado? O Papa ou os fiéis? Fica comigo até o final, porque você vai entender tudo o que não foi contado sobre a Traditionis Custodes. Die Wiederzulassung des Messbuchs von 1962 als Missale für die außerordentliche Form des römischen Ritus ist dann nicht so weitergegangen, wie sich Papst Benedikt das gewünscht hatte. Das hat er als Emeritus noch erlebt, als das Motu Proprio Traditionis Custodes von Franziskus erschien. Hat ihn das enttäuscht? Das war schon ein Einschnitt. Ich glaube, dass Papst Benedikt also dieses Motu Proprio gelesen hat mit Schmerz im Herzen. Em 2021, o Papa Francisco publicou, depois de consultar todos os bispos, um documento chamado Traditionis Custodes, que anulava o Summorum Pontificum. Esse documento liberava os padres para celebrarem a missa tridentina sem precisar da autorização do bispo. Depois, basicamente com a Traditionis Custodes, fechou-se muitas portas para essa forma antiga e reverente da liturgia. Segundo o Papa, a decisão veio como resposta ao pedido da maioria dos bispos do mundo, que foram consultados. Mas agora, um relatório interno do Vaticano, até então não divulgado, mostra que a história não era bem essa. Abolir ou restringir violentamente uma liturgia assim, provada pelo tempo e aprovada pela Igreja durante 2000 anos, foge completamente da prerrogativa papal. O cardeal Ratzinger, que viria a se tornar depois Bento XVI, resumia assim essa verdade. Uma instituição que proibisse aquilo que foi a norma de culto durante séculos terminaria perdendo a sua credibilidade. Antes de mais nada, vale fazer uma distinção importante. A Traditionis Custodes não precisa ser lida como um ataque direto à beleza da missa tridentina. O problema para muitos bispos, e talvez até para o próprio Papa Francisco, não era a missa em si, mas sim como alguns grupos estavam usando essa forma litúrgica para sustentar discursos de rejeição ao Concílio Vaticano II, afirmando que só a missa tridentina era válida e que a missa de Paulo VI seria protestante ou até inválida. Isso gerou tensões reais e talvez, na tentativa de preservar a unidade da Igreja, a decisão tenha sido: é melhor restringir do que permitir a divisão. Ser um bom argumento é esse argumento de que nós devemos ter uma obediência para com o Santo Padre. Caso contrário, incorreríamos em desobediência e, consequentemente, em cisma. E isso, a princípio, estaria certo se não houvesse um pequeno detalhe. O motu próprio, a carta apostólica em forma de motu próprio, Traditionis Custodes, está frontalmente contrária ao posicionamento de outros papas ao longo da história da Igreja. Em especial, frontalmente contrária ao que ensinou o Papa São Pio V. Mas o que foi a Summorum Pontificum? Antes de tudo, vale relembrar, em 2007, o Papa Bento XVI publicou o Summorum Pontificum, um documento que, em resumo, liberava os padres para celebrarem a missa tridentina sem precisar da autorização do bispo. Ele deixou claro que essa forma nunca tinha sido abolida e que sua beleza poderia enriquecer a vida espiritual da Igreja. Foi um gesto de reconciliação, de abertura e de acolhida. E durante mais de uma década, frutos apareceram. Mas aí em 2021,
veio a Traditionis Custodes. Nesse documento, o Papa Francisco revogou as permissões amplas da Summorum Pontificum e passou a exigir autorização expressa dos bispos para a celebração da missa tridentina. Além disso, impôs uma série de restrições bem rigorosas, praticamente inviabilizando o uso da liturgia tradicional em muitos lugares. E a justificativa, segundo Francisco, a forma antiga vinha sendo usada por grupos que rejeitavam o Concílio Vaticano II e que, por isso, estavam dividindo a Igreja. Terá cuidado o bispo de não autorizar a criação de novos grupos. Terá o cuidado, a preocupação de não facilitar novos sítios onde seja celebrada a missa tradicional. But I do find myself more than ever before praying for the church, praying for the Lord's church. And I think that's the strongest weapon that we have in this battle. But I want to give you just an idea of the deepening crisis. Agora vem a parte surpreendente. Uma jornalista chamada Gianni Montagna, correspondente em Roma, teve acesso a documentos internos da Congregação para a Doutrina da Fé, que avaliaram a resposta dos bispos do mundo inteiro sobre a missa tridentina, e que os dados mostraram que a maioria dos bispos queria manter tudo como estava. Eles disseram que a Summorum Pontificum estava funcionando, que ela não era fonte de divisão, e que cancelar esse documento causaria mais problemas do que soluções. Ou seja, a justificativa pública do Traditionis Custodes não bate com o que os bispos realmente disseram. Vamos aqui aos principais destaques desse relatório interno do Vaticano. São 7 pontos-chave que eu separei. A crise vinha de poucos, não dos fiéis. A maioria dos bispos estava satisfeita com a missa tradicional. As divisões, quando existiam, vinham mais de uma minoria episcopal resistente do que dos grupos tradicionais. A missa tridentina gerava paz. Onde foi aplicada com sabedoria, ela pacificou tensões e promoveu unidade. Jovens estavam sendo atraídos. Muitos jovens, conversos e católicos, retornando à fé, procuravam a missa tridentina pela beleza, solenidade e doutrina clara. Crescimento das vocações. As comunidades ligadas à liturgia tradicional viram um aumento notável de vocações sacerdotais. Seminários deveriam ensinar as duas formas. O relatório recomenda que os futuros padres aprendam tanto a forma ordinária quanto a extraordinária do rito romano. Os bispos confiavam na estrutura anterior. Os bispos preferiam manter o modelo anterior, com supervisão e orientação da Santa Sé, mas sem sufocar a forma tradicional. Deixem o povo escolher, uma das frases mais fortes do relatório. Deixem o povo escolher com qual liturgia se sentem mais próximos de Deus. O que esse relatório revela é algo sério. A Traditionis Custodes se apoiou numa justificativa que não corresponde aos dados levantados internamente. Ou seja, ou os bispos foram ignorados, ou se decidiu por outro caminho, independente do que o episcopado disse. Last week, the Vatican issued a new guideline saying that priests could no longer celebrate Mass alone without a congregation in St. Peter's Basilica, and it relegated celebrations of the Tridentine Latin Mass, that's the pre-Vatican II Mass, to one chapel in the crypt church of the Basilica. E agora fica a pergunta que não quer calar. Será que a missa tradicional foi realmente o problema? Ou o problema eram os grupos que valorizavam e que, em alguns casos, sim, se colocavam como os únicos verdadeiros? O Traditionis Custodes, ainda segundo essa investigação, se assenta sobre uma justificativa moral precária, porque os benefícios da missa tradicional eram visíveis: crescimento de vocações, atração de jovens, paz litúrgicas em muitas dioceses,
unidade possível na diversidade. Os documentos internos do Vaticano agora revelam que a base dessa restrição era essencialmente frágil. E você, o que acha? A verdade foi dita? Ou algo ficou escondida de propósito? Mas fica difícil não lembrar das palavras de Bento XVI no Summorum Pontificum. Aquilo que para as gerações anteriores era sagrado, permanece sagrado e grande também para nós, e não pode ser de improviso totalmente proibido, ou mesmo prejudicial. E aqui está o dilema. Como algo que formou os santos, fortaleceu a Igreja por séculos, e ainda hoje atrai tantas almas, pode ser visto como um problema. O relatório oficial da Congregação para a Doutrina da Fé desmonta a narrativa oficial da Traditionis Custodes. E agora que tudo está vindo à tona, a base moral e pastoral daquele decreto fica profundamente abalada. A pergunta que fica é: a missa tridentina será novamente reconhecida como um tesouro para toda a Igreja? O Papa Leão fará algum motu próprio para derrubar o Traditionis Custodes? Só o tempo dirá. Mas uma coisa é certa: a verdade precisa ser dita, e agora ela começou a aparecer. Se você curtiu esse vídeo, deixa o like, compartilha com quem ama a tradição da Igreja, se inscreve aqui no canal. Até a próxima, e que viva Cristo Rei!